pessoal que nos segue na SGTV, programa Almanac Confusão. Uma alegria muito grande estar aqui de novo, nada menos do que com um conterrâneo nosso, mas que criança ainda foi embora, mas está sempre de volta, autor aqui desse livro, O Despertar da Consciência. Muito prazer e muito obrigado pela sua presença aqui, Sebastião Camargo. Prazer e honra é nosso. E estamos aqui para fazer uma confusão no seu almanaque. Uma confusão. Ô, Sebastião, me diga uma coisa, esse livro já foi lançado aqui em São Gotardo? Sim. Quando é que foi Ele isso? foi lançado em 2013 em Três Lagoas, logo na sequência ele foi lançado em várias partes do país, inclusive aqui em São Gotardo, já que a origem e a base foi tudo aqui para ele poder acontecer. É mesmo? É um título bastante provocativo, né? Despertar da consciência. Quer dizer que a consciência pode estar em estado de sono. A maioria. Como é que é? Explica isso. Porque muitas pessoas, às vezes, sequer sabem o que é a consciência. Para lembrar de um cientista chamado Hernani Guimarães Andrade, respeitado em mais de 140 países, mas graças a Deus nasceu no solo brasileiro, ele falava: se você olhar de fora, consciência é a quantidade de experiência que você possui. Se você olhar de dentro, é o que você consegue fazer com essa experiência por intermédio da sua inteligência. Mas para Carl Gustav Jung, a consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento acumulado. E às vezes nós desconhecemos o que sabemos. Na apresentação do livro tem uma frase de Leon Denis, na página 20. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, e aí segue como poema. E o que eu aprendi foi a ler esse livro oculto em mim e recordar inicialmente a minha trajetória do Egito até os dias atuais. Sebastião, você está me impressionando bastante, mas de uma maneira muito agradável, porque o espírito desse nosso programa é mostrar para o nosso público aqui de São Gotardo a pessoa. E agora você vem dizendo aqui, através do Leon Denis, que há um livro oculto na pessoa? Sim. E isso não é muito estranho para quem lê a Bíblia, porque quando Jesus disse-nos: sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós. E esse reino de Deus é esse livro oculto, que na realidade é o que nós chamamos amorosamente de Evangelho. Sebastião, imagino que você deve ter estudado bastante, você fez faculdade, PhD na USP, como é que é essa tua trajetória? Eu fiz o primeiro ano primário, ainda incompleto, aqui em Minas Gerais, mesmo, perto da cidade de Veríssimo, que praticamente na época era um municípiozinho que ainda era ligado a Uberaba. Então hoje eu acredito que já tem a sua independência. Agora, para estudar, para conhecer um pouquinho sobre a vida, para escrever o livro, aí nós tivemos que ler 1723 obras. 1723? Tanto do plano físico quanto do plano espiritual, porque muitas obras que antes existiam não existem mais. Não sei se você lembra, através da história, houve épocas que imperadores assumiam e mandavam queimar todas as bibliotecas existentes antes deles. É mesmo? Para que a história existisse só da maneira que eles fossem contar a partir dali. Mas os livros originais existem no plano espiritual. Então pode-se queimar os livros físicos, as bibliotecas, até os escritores, mas não queima a consciência, ela é imortal. Fantástico isso.
Eu estou vendo aqui Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, logo na abertura do livro. Você cita, por exemplo, Albert Einstein. Se a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Explica isso, Sebastião. A ideia tem que ser absurda. É como ele fala, se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Quando você vai escrever um livro, conforme aconselhado por um amigo que hoje retornou à pátria espiritual, chamado Alamar Regis, também escritor, porque quem é nunca deixa de ser. Então ele fala, para você escrever um livro, você tem que ter no mínimo 2 visões, ou 2 objetivos. Primeiro, se ele vai acrescentar um ponto no conto já em pauta. E depois, se ele vai narrar o que já existe. Então, o cuidado com o livro é mostrar o que já existia de informação a respeito do tema até então, e o acréscimo, que é essa ideia aparentemente absurda de você poder curar o seu próprio corpo, por exemplo, sem medicação. É uma ideia absurda essa. Para a medicina é. Por exemplo, como que você pode reconstruir a sua coluna vertebral em 1 mês e meio sem medicação? Só fazendo mentalmente o transplante de célula-tronco, que está na medula, principalmente nos fêmures, na bacia do adulto, você mergulhar a tua mente nesse oceano e convocar essas células e levá-las para o lugar que você quer reconstruir e dar a ordem e aguardar a reconstrução. Ô, Sebastião, mas isso não é fácil fazer não, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa, eu diria, escolaridade, entre aspas, que você falou que só fez o primeiro ano. A gente vê essa peleja das professoras para ensinar os meninos, e depois eles estudam 8 anos, depois, 8 não, agora 9 no primeiro grau, né? Sim. Depois mais 3. E segundo as estatísticas, a nossa população é analfabeta funcional. Você pode comentar isso? Podemos sim. Na história houve... Eu não sei se tem fundamento isso que eu falei. Não, tem sim. Vamos tentar falar alguma coisa. Aqui mesmo em nossa região, São Gotardo, Matutina, vamos imaginar que tenha um sítio, uma fazenda, e você quer colocar luz. Se for para uma pessoa que não entende nada do assunto, ele vai falar, é impossível trazer luz até aqui. Ou, se você quer furar um poço profundo, e a pessoa chega lá e fala, mas é rocha, isso, aquilo, não conhece a tecnologia para isso ser executado. Mas se você levar o técnico, o especialista, tanto na parte da eletricidade como na parte da perfuração desse poço, você fala, não só é possível e vou fazer se você se dispuser. Então, quando nós desconhecemos essas realidades, principalmente no próprio corpo biológico, existe um médico interior no próprio corpo. Se a gente não perturbar o corpo, se pararmos de agredi-lo, ele se cura sozinho. Por Significa que nós agredimos o nosso corpo? Quase o tempo todo. De que forma? Com alimentação indevida, com leituras inadequadas, com músicas perturbadoras, com assuntos, certo, deselegantes e várias outras situações. Tudo isso é agressão Agressão ao próprio corpo. Porque a função do instinto na preservação da vida é que ele faria isso em perfeita harmonia com as leis. Agora, se desrespeitamos as leis, se desrespeitamos a vida, nós agredimos o próprio corpo. Vou te falar uma frase de Dias da Cruz que Francisco Cândido Xavier psicografou aqui em Uberaba. Toda violência praticada contra o próximo é dilaceração na própria alma. E Ramatiz, que é essa obra que os nossos telespectadores ou teleouvintes ou netespectadores estão vendo, ele narra nesta obra algo parecido. Então, quando nós começamos a fazer o que muitos conhecem, eu vou perguntar antes, você já ouviu falar de magia negra?
Quer aprender Já, a fazer? mas não sei exatamente o que. Mas quer aprender a fazer? Será que os nossos espectadores desejam aprender? É de grátis, nós ensinamos. Porque Ramatiz, nesta obra, ele fala que a pior magia negra é falar da vida alheia. Nossa! A pior. Então, quando nós usamos de maledicência, nós perturbamos a nossa mente, desorganizamos nossas emoções, desalinhamos as nossas ideias, deseducamos a nossa palavra e complicamos a nossa vida. Falar mal dos outros, Falar né? mal dos outros. Por isso que a recomendação de Jesus, faça a outrem somente o que gostaria que ele te fizesse. Ou, tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Então, se seguirmos esse roteiro, pensar como Jesus pensou, no bem de todos. Sentir como ele sentiu, desejando que todos florescessem. Falar como ele falou, falar vivendo. E depois, tornar-se o exemplo vivo daquilo que foi pensado, sentido, falado e na vivência exemplificado. Ô, Sebastião, você estava trazendo muita confusão na minha cabeça, mas o propósito era esse mesmo. Era esse mesmo, eu falei que Espero que esteja também confundindo a cabeça do nosso público, porque está me confundindo muito. Porque isso que você fala, me parece que está no Evangelho. Isso está lá. Tudo que nós falamos é baseado... E nós nos dizemos uma civilização cristã. Isso não é uma coisa assim meio falsa, não? Infelizmente, nós vemos mais teoria do que prática. Porque o cristão precisa ser na conduta, não é só no falar, porque falar é fácil. Para você sentir e saber o peso daquilo que você está pensando e falando é outra coisa. E ter a conduta que vai confirmar na prática o que você pensou, sentiu e falou é outra muito diferente. Porque tem um amigo, ele fala, há uma distância bem sutil entre você pensar e sentir. Entre você falar e viver. Porque muitos pensam e não sabem que o pensamento é filho dos sentimentos. Porque nós gestamos, quando nós escolhemos pensar, o pensamento nasce das potências da alma na feição de simples desejos. E viaja dos sentimentos para a área do pensamento, que é a mente. E na mente, o que era antes desejos, sentimentos, emoções, agora se transforma em pensamento na força de atração. Deixa eu ver se eu estou entendendo, porque se eu estiver entendendo, nosso público também estará. Eu estou fazendo o maior esforço. Por exemplo, você falou, os sentimentos precedem o pensamento, não é assim? Por exemplo, se eu sinto raiva ou se eu sinto um afeto, vai dar uma diferença muito grande, né? Vamos te dar um exemplo bem simples e às vezes até bobinho para alguém que possa estar nos assistindo ou nos ouvindo. Se passa alguém por você na rua e tem um comportamento X, quer seja benéfico ou maléfico, a partir dali você vai sentir alguma coisa primeiro. Depois você vai arquitetar pelo pensamento o que você vai falar daquela pessoa elogiando ou o contrário. Por isso que normalmente o pensamento dá forma, o sentimento dá vida, a palavra dá movimento, a atitude dá direção. Mas é fato, se você não sentiu antes, você está pensando o pensamento de outrem. Você captou uma onda mental e ela está vindo do pensamento para o sentimento. Você comprou a ideia. Posso dizer que isso é manipulação? Sim. E é o que mais tem, infelizmente, nós estamos aqui numa emissora de TV, na grande mídia de forma geral, a maior parte das informações é para manipular. O pessoal está cheio de informações, mas aquilo não corresponde aos sentimentos, seria isso? Exatamente. Isso é uma coisa, tem uma força de uma bomba atômica, né? Poderosa, né? Muito poderosa. Porque a palavra você pode destruir uma vida. É, verdade. Certo. Sebastião, você, ao mesmo tempo que está me confundindo na minha cabeça, eu estou gostando muito, estou me sentindo assim, que é vida, né, que eu estou
experimentando aqui, espero que o nosso público também partilhe dessa minha sensação de estar aqui. Eu queria que você voltasse àquela história da coluna, porque eu tenho até amigos que falam assim, estou com dor na coluna, problema, não dá conta de fazer isso, não dou conta mais. Aí você falou que é possível ela própria curar isso? Vamos dar exemplos bastante simples, depois a gente vai aprofundando gradativo para acompanhar o nosso Porque isso é de um interesse muito grande, né? Com certeza. Então, quando eu era motorista profissional, eu sabia mais ou menos dirigir. Mas quando furava um pneu, quando dava um problema no câmbio, no motor, na parte elétrica, eu não sabia nem por onde começar. Então eu fiz curso de mecânica, para saber pelo menos como funciona a máquina que eu estou pilotando. Aí o conforto foi imenso, porque eu sabia consertar um pneu, eu sabia ajustar certas engrenagens do motor, a regulagem das válvulas e N coisas eu dava conta do recado. Mas chegou a era da informática e eu caí na besteira de comprar um computador indicado por um amigo que facilitaria a minha vida. Só que eu não sabia operar a máquina. Às vezes o dedo nervoso escapa na tecla que não deve e você deleta tudo que... No caso, eu perdi 10 anos de trabalho apertando um delete. É mesmo? Se você escolhesse excluir, você tinha condição de recuperar a época. Mas eu perdi tudo. Aí eu fui fazer curso de montagem e manutenção de computador. Aí eu sabia o funcionamento de cada uma das peças do computador. Agora não ficava mais na mão, porque eu sabia montar e ao mesmo tempo operar. Só que aí chegou um momento que aconteceu isso com o nosso corpo, aí eu fui estudar anatomia, fisiologia, entender como o meu corpo funciona, do que ele necessita de fato, como dialogar com essas células-tronco, como conduzi-las para o setor que eu quero, porque elas sabem fazer qualquer parte do corpo. Basta você extraí-la com aquelas agulhas adequadas, os equipamentos adequados da medula e injetá-la no setor que você quer reconstruir ou mentalmente você fazer isso. A própria medicina sabe fazer isso. Mentalmente? Mentalmente, porque os experimentos à época foi para curar Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral e deram certo. E chegaram ao ponto de um dos pacientes reconstruir 2 artérias próximas ao coração com a mente, com esse processo. Só que sumiu, porque isso não dá lucro. Mas hoje nós temos uma doutora Cláudia. Eu não vou falar agora o sobrenome para os nossos irmãos ir lá pelo menos no canal do Fernando Betete. Ela sempre está lá, quase semanalmente. Fernando Betete? Betete. É um jornalista. É só YouTube, Fernando Betete. Só de entrar no YouTube e colocar Fernando Betete, já cai no canal e você procura lá os vídeos com a doutora Cláudia. Então ela tem um livro só de casos que ela ensina as pessoas a curar o corpo sem medicação. Então um dos casos, a pessoa com um tumor cancerígeno, e todas as vezes que ela foi para as consultas, ela só falava dos seus sentimentos. Ela nunca falou da doença. 3 meses após ela reordenar os seus sentimentos, fez o exame e não tinha mais nenhum vestígio de câncer e nem o tumor. Outra jovenzinha que gostaria de ser bailarina, mas nasceu com a ossatura da bacia meio fora do prumo. Então ela não tinha um equilíbrio legal nas pernas. Ela reconstruiu a bacia outra vez. E no nosso caso foi a coluna, porque não sabíamos que um elemento chamado refrigerante era veneno para o corpo. Veneno de tal forma que o Dr. Lair Ribeiro, como nutrólogo, se tomarmos um copo de refrigerante, temos a obrigação de tomar 32 copos de água boa, acima de 7,2 do seu pH, para expulsar só as toxinas. E eu cheguei a tomar 36 litros
de refrigerante, de um que derrete ossos da noite para o dia, por semana. Então, desorganizou a minha coluna da cervical à lombar. Eu fui para a cadeira de roda. E como eu não tinha como andar, deitado 1 mês e meio, eu comecei. Antes eu estudei, tirei fotografia de uma coluna saudável para eu poder mentalizar. Estudei sobre as células-tronco, como fazer a movimentação, o que era o pensamento, como eu criar um pensamento. Porque na mente nós temos 4 departamentos. O departamento da inteligência, o departamento da imaginação, da memória e, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de capacidade criativa, que é o pensamento. Se eu não tiver a inteligência, se eu não tiver o conhecimento, eu vou imaginar o quê? Se eu não tiver algo para eu memorizar o que eu imaginei, para que essas coisas se repitam depois, como farei isso? E, ao mesmo tempo, se eu não tiver na mente a capacidade criativa, que é o próprio pensamento, e a gerente da própria mente, que é a vontade. Então, se eu tenho vontade de criar algo e sei, e eu tenho conhecimento acumulado, eu vou ter o poder imaginativo. Então, se eu estudei sobre células-tronco, onde elas estão, eu consigo mentalizá-las, eu consigo imaginá-las. E induzindo-as de um setor para outro. E imaginando a reconstrução se dando, eu imaginava eu andando, e não é tão difícil. Ideias nobres, planos de futuras ações enobrecedoras, eles já são os portadores da energia equilibrante. Então, eu estou idealizando algo, eu estou planejando algo, no meu caso, reconstruir o corpo e para um objetivo nobre. Eu queria, por exemplo, muitos dos que me conheceram palestrando sabem que eu fico até 3 horas no seminário sem tirar o pé do chão. Sem mover. E sem dar cãibra. E sem dar cãibra, e sem sentir desconforto, e sem coisa alguma. Então, eu mentalizei nessas situações que eu precisava de um corpo não só forte, resistente, ao mesmo tempo ágil, dependendo da situação, e com a flexibilidade que eu precisasse. A capacidade de memorização, porque para falar de um assunto você precisa citar, às vezes, várias obras para fundamentar a ideia, porque às vezes a ideia vai parecer absurda, e se você não falar que teve mais alguns malucos que pensaram a mesma coisa e comprovaram na prática, não vai dar certo, alguém nem se dispõe a ouvir. Mas se você fala, alguém fez isso, mas quem? Aí se você dá um nome conhecido, um nome respeitado, aí a coisa muda de figura. Por exemplo, para o meio espírita, quando Allan Kardec, que ele estudou mais de 30 ciências correlatas, principalmente física, química, biologia, astronomia, e várias outras situações, o magnetismo, e ele chegou à conclusão que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses. Só que um outro cientista da época, chamado Camille Flammarion, um astrônomo, que consta na história que antes de ser Camille ele foi Galileu, ele acessava as próprias memórias como Galileu e trazia para o cenário. E ele chegou à conclusão que o energismo se renova em alguns dias. E para criarmos um órgão novo, basta a mentalização. Quando você fala energismo, Energismo, a energia que está em torno de nós. Muitos podem chamar de prana, outros podem chamar de fluidos, outros podem chamar de energia, outros podem falar de energia quântica, sempre a mesma energia. É como se fosse a matéria-prima do cosmos. É um oceano que nós estamos mergulhados nele. Ou você imagina em torno de você uma infinidade de energia esperando apenas o seu comando. E a vontade é que dá esse comando. Coloca o pensamento em ação. E mediante a sua inteligência e o seu poder imaginativo, você vai ordenando o que você quer construir. No meu caso, eu idealizei, eu planejei o que eu queria, e ao mesmo tempo, eu comecei a conversar com o universo celular, acalmando o próprio universo, criando hormônios que são leis para o corpo,
para dar ordens, faça isso ou faça aquilo. E depois eu comecei a me ver saudável, em perfeito equilíbrio, recuperado. Você já foi não saudável? Eu fui desenganado pela medicina. É mesmo? Certo, eles me deram 2 meses de vida no primeiro processo cancerígeno pelo qual fomos visitados. Oh. Então nós passamos por essas experiências. Então reconstruir a coluna foi Coluna também. o mais fácil. Foi um processo cancerígeno na própria coluna. Sebastião, uma olha, óssea. você está me enriquecendo bastante e certamente também ao nosso público. Mas de vez em quando eu tenho que enfiar uma pergunta aí de curiosidade, até para provocar aí a sua resposta. Pelo que eu percebi, você estudou até primeiro ano e depois se tornou autodidata. Como que isso é possível? Porque hoje os meninos entram muito cedo até na escola, 4, 5, às vezes, né? Às vezes até antes, nas creches. E eles estudam e não sabem cuidar, por exemplo, da própria saúde. Adoecem, não sabem. Pelo que você falou, por exemplo, no caso do caminhão, você já foi motorista de caminhão. Está dirigindo, está sabendo dirigir, mas quebrou uma coisa e não sabia. Aí você estudou. Então você foi, de certa forma, fazendo o seu currículo conforme a sua necessidade. Mas pense no nosso sistema. É possível? É difícil isso. Você teria que fazer, é isso que você está falando aqui, ó. Se a ideia não é absurda, não há esperança. Mas você fala outra coisa que também, Bezerra de Menezes, citando Bezerra, né? E pode-se medir a excelência de uma ideia pelas resistências que ela provoca. Porque essas ideias provocam muita resistência. O cara adoeceu, ele copa para a farmácia, não é? Você entendeu Entendi, sim. a minha indagação? Sim. Lamentavelmente, nas últimas décadas, foram alterando o nosso ensino acadêmico de tal modo, destruindo a nossa cultura, que as últimas gerações tornaram-se analfabetos funcionais, como se fosse emburrecendo. Porque, à minha época, a gente aprendia a pensar, a raciocinar, a duvidar, a indagar. Agora, hoje nós temos tudo na mão. Às vezes eu peço lá para o senhor Google, agora para a inteligência artificial, entrego o texto pronto. Então, no meu caso, hoje eu sei por que não deixaram eu entulhar a minha mente com conteúdos acadêmicos que querem me doutrinar para uma função qualquer ou para que eu não pense para ser massa de manobra. E eu não queria isso. Eu resisti a essa situação. E com a mente como se fosse virgem, eu poderia acessar os conhecimentos que eu necessitava de fato. Ah, é porque ela não estava entulhada de coisa. Não estava entulhada, porque se ela tivesse viciada ou entulhada com coisas que não condiziam com a minha necessidade, eu seria mais um, e seria como eu comecei a ser. Eu cheguei a tomar 25 doses de medicamentos, quase tudo tarja preta, Nossa. E ficar dependente desses medicamentos. Até entender que a cura estava em mim, e principalmente na receita que o pai da medicina configurou à sua época, que seu alimento seja seu medicamento. E nós fomos conhecer o que realmente é o alimento. Como é que você falou? Que o seu alimento seja seu medicamento. É frase do Hipócrates. Que já é muito antigão, né? 24 séculos, 24 séculos já falava isso. Já falava isso. E a medicina foi desvirtuada. Hoje, a ciência médica fabrica a doença e depois te vende a solução. Essa ideia é muito absurda. Essa é absurda. Vai ter muita resistência. Vai. Mas principalmente aqueles que estão acostumados a comprar a saúde, comprar a solução. Pois é, mas então, Sebastião, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão do alimento, que o teu alimento seja o seu remédio, né? Uhum. Mas você pode falar um pouco, porque quando a gente fala alimento, você acha que é arroz, feijão, carne, etc., mas não é só isso.
Não é só isso. Isso, aliás, nem não é talvez tudo, né? Exato, porque normalmente, depois que você mastiga uma porção de alimento e engole, a partir do momento que você engoliu, o corpo não consegue assimilar mais do que 5% do que você engoliu. A quase totalidade da absorção dos nutrientes do alimento acontece na mastigação e na intimidade da boca. Nós temos mais de 35 milhões de pequenas glândulas e conforme você mastiga ao extremo cada porção, ela extrai o máximo. E você, ao mesmo tempo que mastiga, você está respirando, não está? E o ar nutre o corpo em mais de 70% de tudo que ele precisa. Se você estiver com um pensamento harmônico, além de você canalizar pelo ar algo para enriquecer o que você está mastigando, você está melhor nutrindo o teu corpo. Então, o que nutre o corpo não é quantidade, e nem alimentos chamados nobres. O processo de mastigação é essencial, mas é o que eu estou pensando no momento, o que eu estou sentindo. Porque se eu estiver pensando negativo, pode ser o alimento feito pelo cozinheiro mais espiritualizado, com os elementos mais enobrecidos, eu vou transformar aquilo num veneno. Sebastião, o cara está lá comendo, está comigo, gostando, mas está falando mal do outro, está com raiva. É melhor. Ou então com barulho, então isso, traduzindo em miúdo, não é muito bom não, né? Isso é um desastre. Seria desastre. melhor não comer. Pois é, mas tem mais alimento. Tem mais, porque... Eu posso citar o Conan Doyle, Sherlock Holmes, um estudo em vermelho. Ele tem uma passagem muito interessante, eu gosto de citar para meus alunos, que o Dr. Watson perguntou para o Sherlock, descobriu que o Sherlock não sabia que a Terra girava em torno do Sol. Aí o Sherlock ensinou para ele, não, aí depois ele falou, mas para que eu quero saber disso? Ele falou assim, eu fico entulhando aqui a minha cabeça com conhecimentos que eu não vou precisar, pela sua experiência me contou, você ia buscando. E você se tornou mecânico, você aprendeu a lidar com o computador, você aprendeu sobre o corpo, isso é uma coisa fantástica, é um currículo completo, né? De uma pessoa alfabetizada, né? Eu falei besteira? Não, você falou exatamente o que precisa ser dito. Porque se você buscar na história, nós temos um cientista chamado George Washington Colville. Ele não cursou nada nos bancos acadêmicos. Ele aprendeu sozinho o que se chama de autodidata, que na realidade é equivocado. Autodidata é como se você estivesse aprendendo sozinho, e você não é sozinho. Tudo que existe no universo é interligado. Para que você pensa, milhões de situações acontecem para você pensar. Isso, inclusive, quem disse isso foi Gibran, Khalil Gibran. Um único movimento da mente coloca em ação todas as leis que regem a existência. Nossa! E Deepak Chopra fala, num único movimento da mente, você provoca bilhões de transformações. Então, você nunca é sozinho. Então, George Washington Colville, ele chegou ao ponto de estudar a folha de uma planta e entender o movimento de uma galáxia. Ou conversar com uma cobaia de laboratório, que ele não deixava ser torturadas, e ela entregar as informações que ele precisava para fabricar um medicamento. É mesmo? É isso. Sem agredir? Sem agredir. Isso está na história, está então registrado. Você pode falar que nem cobaia não era, né? Era um parceiro, Parceiro, né? Tanto que houve uma época nos Estados Unidos que o elemento do qual eles extraíam um determinado óleo escasseou. E ele falou, e agora? Vai entrar em colapso a nossa economia. E ele conversando com os amendoins, ou amendoinzal. Eles se apresentaram e falaram, nós temos condições de resolver o problema. O elemento que você está usando, com 50 quilos de massa, ele produz 5 quilos de óleo. Nós, com os mesmos 50 quilos, produzimos 17 quilos. E na época o amendoim era jogado para os porcos. Não que os porcos não mereçam comida boa. E aí resolveu o problema. Isso está na obra que fala desse cientista. Olha. Então o conhecimento está aí, que nós chamamos de registros acásticos. Ele está. Agora, se você tem um objetivo nobre para aplicá-lo,
Se você entrar num processo que nós chamamos de oração, que a maioria pensa que é repetir palavras, que é um diálogo de você com a vida, com Deus, com as leis, com a natureza, você apresenta a sua proposta. E se ela beneficiar a todos no contexto onde você vive, quanto maior for os benefícios, quanto mais nobre for a ideia, mais conhecimento você acessa. Um dos autores espirituais da obra, Leon Denis, ele chegou a sentar embaixo de uma árvore e fazer esse processo e escrever uma obra inteira em 2 horas, acessando esse conhecimento que já existe no universo. E qualquer um pode fazer isso. Quando Jesus fala, sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faço. Leon Denis fala, tudo bem, mas é preciso 3 coisas. É preciso querer, é necessário saber e essencial fazer. Então, querer, saber e amar. Porque tem muitas pessoas que querem a saúde, mas terceiriza a sua própria saúde. Outras sabem como funciona o corpo, o que devem comer, mas ainda assim terceiriza várias situações. E às vezes até a oração. Pede para alguém orar por ela. E outras sabem, mas na hora de fazer ainda terceiriza. E Jesus foi muito claro, para mim uma das mais nobres máximas. A cada um será dado conforme as suas obras. Então eu preciso colocar a mão na massa, porque ele falou vivendo, mostrando que era possível. Então agora cabe a nós que nos interessamos por essa pauta, a reconstrução do próprio corpo, que seria o de menos. Porque Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu. E se o corpo está enfermo, só pode ser o dono do corpo que o estragou, foi o meu caso. E isso que Jesus disse, a cada um será dado segundo as suas obras, é a mesma coisa que você colhe o que você planta? Exatamente. Por aí, né? E ainda tem uma alteração hoje, para ficar mais claro. Então, a vida vai te devolver não só pelo que você está fazendo, mas principalmente em como e para que você está fazendo aquilo que faz. Como e para quê? E para quê? Muito bem. Tudo tem a ver com a ideia, né? Lá do Einstein, tem que ser absurda e vai ter resistência, né? Vai provocar muitas resistências. Essa resistência, ela vem muito do interesse por ganhar dinheiro, né? Infelizmente. Porque, por exemplo, a pessoa saudável, ela não compra nada, não gasta nada. A pessoa saudável é uma pessoa antieconômica, né? Para o sistema. Só para você ter uma ideia... Não é bom ser saudável. Como que nós economizamos com medicação durante 20 anos, se nós já estamos indo para 28 sem medicação de espécie alguma? Você? Nós somos... E depois de passar por todos esses problemas de saúde? Todos esses processos. E ainda continuamos passando porque você deixa de tomar a medicação e vai aparecendo problemas. Só que a gente conseguiu enfrentá-los todos buscando na natureza os recursos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a natureza. Sim. Porque eu vi, acho que eu até falei para você, me mandaram um vídeo falando que as crianças hoje vêm da cidade para a roça e lá elas arrumam tanto de alergia. Você tem explicação para isso? Tem a ver com contato com a natureza, né? Vamos falar primeiro das crianças que estão aqui na cidade com as alergias. Alergia à lactose, alergia a isso, alergia àquilo, etc. Então, às vezes, não come o feijão porque tem alergia ao feijão e, às vezes, não sabe nem cozinhar um feijão. Então, hoje, se você deixa o feijão 6 horas de molho, após você lavá-lo direitinho, 6 horas de molho, joga a água fora, coloca o remolho, mais 6 horas. Pelo menos 12 horas, você tira as toxinas que geram as flatulências. Então, o feijão já fica bem suave. E a combinação do arroz natural ou integral.
Aquele que você só tira a casca, como nós fazemos aqui na roça, às vezes até socando no pilão. Então, arroz de verdade e um feijão, nesse sentido, um feijão de boa qualidade e tendo esse processo, os dois juntos têm 65% da energia que o corpo precisa. Arroz com feijão? Arroz com feijão. E se você tem um ovo de boa qualidade, o ovo de galinha caipira, como nós falamos, que ele tem 8 vezes a potência de um ovo industrializado, então ali você já tem uma das melhores proteínas. Ela só perde para o leite materno. Então você tem ali, eu acho que basta você combinar a fibra. Aí você pega um alface, pega um tomate, faz uma saladinha, você tem a melhor refeição. E uma refeição saudável. E se você ensina a criança a agradecer, receber com alegria o alimento e, ao mesmo tempo, a esperança que ele nunca falte em sua mesa ou na mesa de todos, de preferência, então você vai mudando essa realidade. Agora, se você pega o leite, não tem mais, né? Muito difícil. Só tem um amigo que tem coragem de fazer isso. Que leite? O leite natural. Daquele que a vaca não tomou nenhum antibiótico, nem uma vacina, nem coisa alguma para complicar a vida dela, não teve ração com ureia. Ela comeu o capim, pode até comer lá o reforço da ração do lapier, até da cana que a gente também tritura, e de vários outros elementos, mas o mais natural possível. Se você pega esse leite para a criança que fala que está tendo alergia à lactose, ela vai tomar e não vai sentir nada. Mas se você pega esse leite e vai pasteurizá-lo, você vai elevá-lo a uma temperatura de 75 graus. Acima de 64, mata-se quase todos os micro-organismos que seria útil ao corpo. Baixa imediatamente no choque térmico para 9 graus. Mata quase o resto. Retira a gordura, que é o melhor que existe no leite, para fazer o creme de leite, o leite condensado, se for o caso, etc. Principalmente o creme de leite e a manteiga. Aí você coloca formol, soda cáustica e etc. para que ele aguente 3 dias. O que você põe no leite para aguentar 6 meses, além da camada de alumínio, que é um desastre? E aí vai falar que a criança está com intolerância à lactose, dessa coisa de caixinha? Isso não é mais leite. O organismo não reconhece isso como nutriente. Nós pegamos crianças com 6 anos, 8 anos de idade e os pais prestando atenção e procurando o mais natural possível a alimentação e a criança aprendendo a agradecer, a não desperdiçar e eles visar o aproveitamento total da energia. Todas as crianças, sem exceção, sararam. Basta você observar um caso que o Dr. Lair Ribeiro narra, que trouxeram indígenas para a cidade. Em pouquíssimo tempo, com os refrigerantes, com os fast foods e etc., estavam diabéticos. Levaram eles de volta para a tribo, 2 meses na vida natural, sararam todos. Já estava com pressão alta, com diabetes, etc, etc. Então, o mais natural possível a alimentação. Emmanuel é que tem uma frase no livro chamado Emmanuel, quando ele fala da medicina espiritual. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Deveríamos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, que é o Evangelho. E na natureza, porque o Evangelho está em tudo. O Evangelho em ação é o que nós chamamos de amor. O amor é que gera a vida, ele nutre a vida e, ao mesmo tempo, como lei, organiza e mantém. Mantém saudável. Saudável. Mas nós estamos numa situação, essas ideias absurdas, né? Mas como que nós vamos resolver a questão? Eu te pergunto, porque eu fiquei muito impressionado com o que você falou, e você vai ter que, até sugerindo aqui, vai ter que voltar mais aqui, dar um curso aqui, com mais prazo, ensinar essas coisas, né? Eu acho importante. Será uma honra. É possível isso ou não? Perfeitamente Você possível. já está se comprometendo aí com o público. Estamos assinando o contrato, se eles quiserem, claro.
Porque precisa tempo, né? Aqui é a questão do tempo. Eu entendo pouco de redes sociais e tal, mas eu sei que até eu mesmo, às vezes, gasto muito tempo nas redes sociais. A gente está julgando uma coisa preciosa fora, né? Porque às vezes você está vendo só besteira lá. O que você tem a dizer sobre isso? Porque isso é um problema sério, né? Hoje. Seríssimo. Porque é o nosso tempo que está indo, né? Tenta imaginar um pêndulo de um relógio, aqueles relógios antigos. Ele vai e volta ou só vai? O pêndulo vai e volta. Só vai. Só vai? Quando ele volta é outro tempo. Está fazendo outra rota, ele não está voltando. Ah, sim. Então ele só vai. Ele só vai. E o tempo está só passando. vai, né? Então ele não vai parar. Então o tempo não espera. Então a vida é um perpétuo dinamismo. Ou você usa adequadamente o seu tempo, ou você vê a vida sair pelos vão dos dedos, como significa, Sebastião, que a gente tem que deixar de fazer muita coisa que está fazendo. Priorizar. Priorizar, né? Então você coloca em 3 patamares. O que é essencial, o que é importante e o que é supérfluo. Você tem direito aos 3. Agora faz o que é essencial primeiro, depois você usa o tempo para fazer o que é importante. Se sobrou um tempinho, aí você pode fazer algumas brincadeiras supérfluas ali. Só para dar uma brincadeira, por exemplo, você fazer as suas necessidades fisiológicas é algo essencial, né? Isso é essencial. Se você não limpar ali, dá zebra, dá problema, né? Se você segurar, né, o ar que quer sair. E às vezes a gente não tem tempo para isso, nessa correria. Exatamente. Eu já vi pessoas assim, não, eu estou com um problema de prisão de ventre, mas por quê? Só é a correria danada, não tem nem tempo de ir ao banheiro. Às vezes não tem tempo de ir ao banheiro, desregula o automatismo do corpo e às vezes não toma água suficiente, porque uma das causas da constipação intestinal é a falta de líquido, principalmente água, e a maioria nem sequer sabe tomar água, pensa que encher o estômago estaria nutrindo e vitalizando ou hidratando o corpo, e não é verdade. Nós necessitamos de um copo d'água a cada 20 minutos, ou um gole de água, melhor dizendo. 8 copos de água, em média, por dia. Mas um gole de água a cada 20 minutos. É o que necessitamos de fato. Mas no nosso caso, quando Mas não precisa ser assim, cronometrado, não. Não, né? precisa ser. Então, nós temos o copo d'água... Eu já tomei vários goles aqui, você não tomou nenhum. Pois é, só que eu estou em conexão com ela. Ah! Eu aprendi a extrair o que eu preciso para gerar a saliva, para não tropeçar nas palavras, sem sorvê-la durante a fala. Entendi. E às vezes fico horas. Mas, normalmente, eu uso mais ou menos, em média, cada 20 minutos, não cronometrado, de acordo com o que você está fazendo, você vai tomando pequenos goles. Já que nós falamos, né? Então, eu vou já falar explicando. Então, você põe um gole na boca. Você não bebe o copo todo, né? Ah, sim. Você mastiga a água. Quando você simula o movimento de mastigação, as glândulas que eu disse que tem na intimidade da boca, elas abrem. E a essência vitalizadora da água já vem para o meu psíquico, para o meu emocional, e as minhas ideias começam a fluir mais livremente. Você pode ver que quando vai escasseando essa vitalização, a gente fica com dificuldade de raciocínio, de organizar as ideias. Então, entre um banho e um gole de água, eu fico com um gole de água, dependendo do tempo que eu tenho. Então, entre uma refeição belíssima e o banho, eu fico com o banho. Ele nutre mais. É mesmo? Então, a gente precisa entender essas realidades. Sebastião, mas por que eu, em geral, por exemplo, eu até tenho interesse em alimentação, mastigar, como você ensinou, macrobiótica, já pratiquei, mas eu não sei muita coisa, e em geral as pessoas não sabem. Qual que é o seu conselho que você dá para o nosso público aqui? Porque eu imagino que o nosso público também não sabe muita coisa, né? Exato. Hoje, graças ao advento da internet,
Nós temos tudo à mão. Basta eu saber buscar e saber onde buscar. Porque você buscar uma informação, você tem que primeiro sondar a seriedade de quem está falando, se ele vive o que está falando. Porque às vezes você vê alguém ensinar receitas belíssimas e você percebe que a pessoa está acima do peso. Então pode ser uma delícia o que ela está ofertando, mas não está fazendo bem nem para ela, senão ela estaria com o peso ideal. E se eu tenho uma receita saudável e faço uso na minha própria vida, então as pessoas podem acessar esses conteúdos. Nós temos séries de estudos, por exemplo, chama Meditação à Luz do Dia. Então eu não preciso deixar o que eu estou fazendo para meditar, eu medito na ação. Lavando um copo, lavando a louça, confeccionando um alimento, ou até sentado frente ao alimento e degustando. Então, hoje não falta conhecimento. E se algum lugar não estiver o conhecimento, se eu não quiser comprar o livro para ler o livro, ou buscar em vários livros, que normalmente que nós fizemos com esse livro foi buscar em milhares de obras e juntar o conteúdo para facilitar o estudo àqueles que buscam o conhecimento. Só que aí o conhecimento que aí está, ele foi testado. É como se fosse o meu manual de aplicação prática. Então, tem esse conhecimento. E se não tiver, pergunte. E alguém pode nos indicar, e se ele não existir, vai ser uma pauta para a gente mesmo, ou quem tem a facilidade na área, né, produzir esse conhecimento para todos terem acesso e colocá-lo em ação. Sebastião, por incrível que pareça, essa uma hora voou. Eu não vi passar e eu acredito que o nosso público também não deve ter visto. Nossa. Mas você ainda vai ter que falar um pouco sobre... Aqui em São Gotardo já existe, você está com a sua presença aqui na Rua Minas Gerais, ali já existe um trabalho ligado a esse projeto seu de despertar da consciência, não é verdade? Sim. Você pode falar um pouco sobre isso aí para o nosso público, porque o pessoal vai interessar, né? Sim. Então, a base do Instituto Despertar da Consciência é aqui em São Gotardo. Ela nasceu aqui, com amigos como o que a gente carinhosamente chama de PEA, que é o nosso irmão Gaspar, que você vai... É o PEA, né? O PEA. E o Júlio, que à época tinha uma rádio que retransmitia os ensinos ou a programação da Rádio Boa Nova de Guarulhos, São Paulo. E graças a essa rádio, nos aproximou. Então, eles ficaram conhecendo sobre nós e depois nos convidou para chegar até aqui. E graças a esses amigos, nós tivemos que nos unir, fundar um instituto para fundar uma editora, porque ninguém comprou a ideia para editar o nosso livro, porque achou absurdo o que aí estava. Principalmente quando nós falamos que é possível um espírito animar vários corpos ou vários espíritos animar um só corpo. Isso foi uma ideia absurda, foi escandaloso. Eu falei, é possível um empresário gerenciar várias empresas, ou vários se unirem, o que nós chamamos de sociedade anônima, e gerenciar uma só empresa. Por que com o espírito é diferente? Então, uma das primeiras atividades para auxiliar o ser humano é o que a Jussara Rocha, filha do coração, ela e o Fernando, ele é o contador que nos dá assessoria, e também o site, toda a distribuição do site eles é que fazem, toda a parte do site, do livro, etc. E, ao mesmo tempo, ela, por dificuldades de encontrar alguém que a encorajasse a ter o parto normal ou natural, ela foi fazer o curso de doula e hoje ela auxilia mães que não têm a experiência a preparar o seu corpo para dar à luz ou trazer um filho para o mundo de parto normal ou natural. Quando nós falamos parto natural, na nossa linguagem, é quando programamos para conceber o filho em nossa casa, em nosso lar, dentro do ambiente onde ele vai viver. E normal é quando nós vamos para o hospital, mas ele vem conforme a natureza programou. Vai ter o auxílio
tudo direitinho. Lá no parto natural vai ter a doula e as parteiras, mas tudo em conexão com o médico, o hospital. Se elas não der conta, até o tempo devido, aí leva para o hospital. Pode terminar como natural ou, se não conseguir, como cesárea, que é pouco provável para quem tem a experiência, porque uma médica, filha do Mato Grosso do Sul, que cursou a medicina acadêmica, também a medicina chinesa e mais outros cursos correlacionados, ela trouxe mais de 10.000 crianças ao mundo e nunca fez uma cesariana. Então, todas as mães têm condição de conceber o filho de parto normal ou natural. Basta ter à disposição e preparar-se ou capacitar-se para tal. Pois é, mas aí é a questão do conhecimento, precisa saber, né? Exato. Você está fazendo um trabalho, começou em Guarulhos, São Paulo, né? Na rádio Lá era e na TV. na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior à época. Agora, hoje Você continua esse trabalho lá? Não, nós fomos 14 anos na Rádio Boa Nova, 12 anos na TV Mundo Maior, as quais essas emissoras, filhas da Fundação Espírita André Luiz, que agradecemos eternamente. Agora nós temos o nosso próprio estúdio e tem emissoras que retransmitem a nossa programação, e nós temos 8 ou 10 redes sociais, além do YouTube, Instagram, Facebook, Telegram ou Telegram, e vários outros como Pátria Book, Getter e etc. E você pode deixar aí o endereço para o público? Sim, o site, que lá vai ter todos os links, né, para ir para os canais. Então, o site através de um você chega a outro. Chega a outros. Então, o despertardaconsciência.com.br. Lá você vai encontrar o livro, a loja virtual, e ao mesmo tempo o link para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. Mas temos também o canal no Telegram, Pátria Book, o Getter, Humble e etc. Pois é, o nosso tempo acabou. Para nossa tristeza, foi uma honra muito grande estar aqui com você, ouvir você falar. Incrível o que eu ouvi. E espero que aquilo que você falou aconteça, né? Vamos torcer para isso acontecer. E vou passar para você dar a palavra final. Se eu tivesse direito de pedir a seus netespectadores, eu pediria apenas 2 coisas. A primeira, queira com sinceridade, busque o conhecimento com profundidade e faça acontecer a realidade que você almeja, porque você é um Deus em miniatura. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. E vise no seu objetivo de vida o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, do dinheiro a tudo que ele possa movimentar. O não desperdício de coisa alguma. E procure sempre fazer o máximo com o mínimo daquilo que lhe foi confiado. Porque só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume responsabilidade. Você terminou com uma chave de ouro que eu até ia perguntar. Quando a gente tem isso, você é mais livre, né? Mais livre não, aí é que você é livre. Essa é a real libertação. Porque você ficar prisioneiro, suponhando do seu corpo, das doenças, tanto compromisso que você faz, não é ser livre, né? Exato. Você é prisioneiro de situações, de medicações, de certos personagens que não interessam em ajudar a curar-se. Como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fala, a minha função é diagnosticar, a sua função como paciente é curar-se, porque foi você que adoeceu o seu corpo. Então, eu até atrapalhei a sua mensagem final, porque você falou e eu ainda falei por... Eu já tinha concluído, nós é que esticamos depois da conclusão. Pois é, mas então agradeço muito, Sebastião Camargo, natural aqui de São Gotardo, nasceu no município de Matutina, né? Entre São Gotardo e Matutina, foi registrado em Matutina. Então é matutinense, né? Mas Matutina para nós aqui é tudo irmão nosso, né? Tudo, nós somos uma única família. Exato. Agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço aqui a atenção
E para programas como este continuarem, vocês nos apoiem aí, vai pingando lá no Pix, para que esse programa ainda faça muitas entrevistas como essa aqui com Sebastião Camargo. Muito obrigado, Sebastião, e muito obrigado a todos.